Vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora já com a parte 2, continuando ainda a questão da constituição do crédito tributário. Nós já sabemos que o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Atividade administrativa, vimos as 5 etapas do lançamento, vimos qual a legislação a ser aplicada ao lançamento, e agora nós vamos verificar como que esse lançamento pode ser modificado, uma vez efetuado o lançamento. Então vamos lá. Vamos para o nosso artigo 145 do CTN. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. E aí aparecem as 3 hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei, no artigo 149, depois a gente vai ver, mas é a iniciativa de ofício. Então, como é que funciona isso? Vamos ver na prática essas 3 possibilidades. Imagine que o sujeito passivo recebeu a notificação de que deve um tributo, a notificação do lançamento realizado, e ele então resolve entrar com uma impugnação, que é, observem aqui, a primeira hipótese de modificação do lançamento. Então, se ele fez esta impugnação do lançamento, isto vai para julgamento em primeira instância administrativa. Se a decisão for favorável ao sujeito passivo, a decisão do julgador de primeira instância, nós temos 2 possibilidades. A primeira é a modificação do lançamento. A própria autoridade de primeira instância decidiu que o contribuinte tinha razão na sua impugnação, aceitou a impugnação. E, na verdade, o lançamento está, portanto, modificado. No entanto, existem algumas circunstâncias dentro do processo administrativo de cada ente da federação, porque cada ente da federação tem o seu processo administrativo tributário. Eles guardam uma semelhança, mas cada um tem o seu. Em vários processos administrativos tributários, quando o julgador de primeira instância decide favoravelmente ao sujeito passivo e, portanto, contrário à fazenda pública, ele obrigatoriamente tem que realizar o chamado recurso de ofício. A expressão de ofício significa aquilo que é obrigado, a autoridade é obrigada a fazer. Então, o recurso de ofício é exatamente isso. A autoridade é obrigada ela mesma a recorrer da sua própria decisão. Vai recorrer para a segunda instância. Então, ela vai dizer, considero que o tributo não é devido, aceito a impugnação do sujeito passivo e recorro da minha decisão para a segunda instância. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu acho que não é devido, vê se vocês aí da segunda instância concordam com isso. É o chamado recurso de ofício. Então, se da decisão da primeira instância a decisão foi favorável ao sujeito passivo e não há exigência do recurso de ofício dentro do processo administrativo de cada ente da federação, está modificado o lançamento pela impugnação do sujeito passivo, artigo 145, inciso 1 do CTN. Modificou-se o lançamento através da impugnação do sujeito passivo. Mas, se houver exigência do recurso de ofício, em algumas circunstâncias há, em outras não, se houver exigência do recurso de ofício,
Então, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Este recurso de ofício vai ser julgado pela segunda instância administrativa. Se a decisão da segunda instância for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, vamos lá. A impugnação do sujeito passivo pode modificar o lançamento, artigo 145, inciso 1, caso não caiba recurso de ofício. Se couber recurso de ofício e a decisão da segunda instância também for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do CTN. Quando o lançamento é efetuado pela autoridade fiscal, a própria autoridade verifica o erro no lançamento e toma a iniciativa de modificá-lo. É a chamada iniciativa de ofício, certo? É o artigo 145, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Então, repetindo o dispositivo, para fixar bem, quais são as hipóteses de modificação do lançamento? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade, a impugnação modificando, o recurso de ofício, se cabível, modificando, e quando a própria autoridade toma a iniciativa de modificar, artigo 145, inciso 3 do CTN, iniciativa de ofício. Ok? Então, minha gente, engraçado que esse artigo 145, ele é muito exigido em prova, muitas vezes ele é um dos tópicos do edital do concurso. A importância desse artigo 145, as hipóteses que podem modificar um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe importante, eu vou de novo voltar para o texto para chamar a atenção para vocês para um detalhe importante. Olha o caput do artigo. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de... Olha que situação curiosa. Quando nós olhamos o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que traz as cinco etapas do lançamento, nós vimos que a primeira etapa é a verificação da ocorrência do fato gerador, a segunda etapa, a determinação da matéria tributável, a terceira etapa, o cálculo do montante do tributo devido, a quarta etapa, a identificação do sujeito passivo e a quinta etapa, a aplicação de penalidade. Então, o artigo 142 não traz como etapa obrigatória a notificação do lançamento ao sujeito passivo, certo? E não traz porque existem algumas circunstâncias em que realmente não vai haver necessidade dessa notificação, mas nós vamos alongar o assunto agora, porque nós vamos ver isso daqui a pouco, em outra situação. Mas vejam que o artigo 142 não traz a notificação como exigência obrigatória, mas
o texto do artigo 145 exige o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, somente pode ser alterado em virtude dessas três hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício, os três incisos do artigo 145. Agora, é óbvio que na impugnação do sujeito passivo e no recurso de ofício ocorre na prática quando o erro é prejudicial ao sujeito passivo. Agora, a iniciativa de ofício da autoridade, ela ocorre na prática quando o erro é prejudicial à fazenda pública, né? O fiscal vai tomar a iniciativa de corrigir aquilo. Ok? Então, importantíssimo esse nosso artigo 145. As três hipóteses que podem modificar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe ainda, uma posição do STJ com relação a esse aspecto da notificação do lançamento, que não está no artigo 142 como etapa obrigatória. Veja o que determina o STJ. O comando estatuído no artigo 145 do CTN, esse que acabamos de ver, assevera que a regra para os efeitos da obrigação tributária é a da regular notificação do contribuinte. É, portanto, imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. Ok? É imprescindível a regular notificação para que possa ser cobrado. E você pode ter ficado curioso, em que situação que não há necessidade de notificação, como é que o sujeito passivo vai saber? Vocês estão lembrados? Nós vamos ver em seguida, daqui a pouquinho, os tipos de lançamento e vamos conversar sobre o lançamento por homologação, sobre o qual eu já comentei aqui em etapas anteriores, porque precisava para aquele assunto. No lançamento por homologação, que é o caso típico do imposto de renda, do ICMS, do IPI das empresas que fazem confronto débito-crédito, a empresa calcula, a pessoa calcula até 30 de abril o imposto de renda e paga antecipadamente, sem que a Fazenda Pública tenha participado de nada. Certo? Então, neste caso do lançamento por homologação, se a empresa declara que deve imposto de renda, por exemplo, ou IPI, ICMS, já pode a Fazenda Pública cobrar e entrar com ação de execução, porque ele declarou que deve, embora não tenha sido notificado de lançamento nenhum. Por este motivo é que o artigo 142 não traz como etapa obrigatória em todas as circunstâncias a notificação do lançamento, a notificação do lançamento ao sujeito passivo. Ok? Maravilha. Vamos lá. Artigo 146. Antes de olharmos o artigo, esse artigo 146 não trata de modificação de legislação, não. Trata de modificação do critério jurídico adotado no lançamento. Certo? O critério jurídico adotado no lançamento é a interpretação dada à legislação na época, o critério adotado. Então vamos lá. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Ok? Então, a mudança de critério jurídico adotado naquele lançamento, da aplicação da legislação, só poderá ser aplicado daí para frente. Não estamos falando de mudança de legislação, estamos falando de critério jurídico adotado na interpretação dada à legislação. Vamos ver um exemplo prático através de uma decisão do STJ.
aceitando o fisco a classificação feita pelo importador no momento do desembaraço alfandegário ao produto importado, a alteração posterior constitui-se em mudança de critério jurídico vedada pelo CTN. A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento. Então, quando a empresa importa, ela paga os tributos de acordo com a classificação da mercadoria. Vamos imaginar que esse importador venha sempre importando, classificando a mercadoria de uma determinada forma e o fisco aceitando aquilo. O critério jurídico era aquele que levava àquela classificação. Daí a pouco o fisco resolve mudar o critério jurídico. Não, agora nós vamos ter que mudar, eu acho que estava errado ali, não estava bem interpretado, vamos mudar o critério jurídico, vamos classificar de outra forma essa mercadoria. Pode fazer? Pode, daí para frente. Você não pode prejudicar um contribuinte que vinha adotando um procedimento em função de um critério jurídico adotado pela própria Receita. Então, cuidado, o artigo 146 não trata de modificação de legislação, trata de critério jurídico adotado no lançamento. É disso que trata o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Mudou o critério jurídico, mudou a interpretação dada, maravilha, mas daí para frente. Ok? Não pode retroagir aos fatos geradores, porque a própria Receita vinha adotando, não é, aquele critério jurídico nos lançamentos anteriores e o contribuinte... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Vinha respeitando aquela situação prevista, interpretada pelas próprias autoridades fiscais. Muito bem. Então, minha gente, outra posição do STJ, a atualização da base de cálculo. O lançamento pode ser alterado de ofício. A correção de erro não implica mudança de critério. Aí também não. Ou seja, se havia um erro, se a mercadoria, se o contribuinte vinha classificando aquela mercadoria na importação de forma errada, o fisco vai multá-lo. Certo? O que o artigo anterior, o artigo 146 diz é que o critério jurídico adotado pelo fisco era um, e o contribuinte vinha seguindo. Depois mudou. Não, vamos classificar de outra forma essa mercadoria. Daí para frente. Não pode retroagir. Agora, se o contribuinte vinha classificando errado, aí é lógico que tem que se autuar o contribuinte. Ok? Maravilha. Então, esta é a constituição do crédito tributário. Desde o artigo 139 até o artigo 146 do CTN. E agora, eu venho falando que são 3 tipos de lançamento, lançamento por homologação, etc. Nós vamos conhecer esse aspecto agora. Vamos conhecer os tipos de lançamento. Vamos conhecer os tipos de lançamento.
Muito bem, são 3 tipos de lançamento: lançamento direto, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Vamos conhecer, fundamental esse aspecto, esse conhecimento dos 3 tipos de lançamento. Então vamos lá. Primeiro, lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Já falei com vocês, de ofício é aquilo que a autoridade tem que fazer, é obrigada a fazer. Ex ofício é a mesma coisa. E o lançamento direto. Esse lançamento está no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Nós vamos estudá-lo com detalhes, mas é assim. Ocorre o fato gerador e a Fazenda Pública tem que fazer o lançamento. E o sujeito passivo notificado do lançamento tem 2 possibilidades: ou ele faz o pagamento, ou ele entra com uma impugnação, que nós já vimos que é uma das hipóteses que pode vir a modificar um lançamento realizado. Então, este é o lançamento direto, de ofício ou ex ofício. É assim no caso do IPVA, é assim no caso do IPTU. Será que o fiscal tem que chegar e pedir licença para fazer um lançamento de um IPTU, de um IPVA? Óbvio que não, lançamento direto. A Fazenda Pública faz aquele lançamento direto e fim de papo, não depende de informações periódicas de nenhum contribuinte, ok? Lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Fazenda Pública faz o lançamento e o sujeito passivo, se concordar, paga, se discordar, tem a possibilidade de entrar com uma impugnação. Então, ele está previsto no artigo 149. Vamos dar uma olhadinha nesse importante artigo. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. É o caso do IPVA, é o caso do IPTU, não é o caso do ISS em alguns casos, é quando a lei determina que seja feito lançamento direto. Agora, inciso 2. Quando a declaração não seja prestada por quem dê direito no prazo e na forma da legislação tributária, ou seja, houve um erro, a Fazenda Pública vai corrigir através de lançamento direto. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo as determinações, e por aí afora. São 9 incisos. Aí você vai dizer assim: Bob, por que você passou mais rapidinho os 9 incisos? Não é muito importante? É muito importante, mas a gente pode resumir num aspecto só. É quando houver qualquer erro a ser corrigido. Ah, mas eu quero decorar, Bob, os incisos. Não precisa. Então, como é que a gente pode resumir o artigo 149? É feito o lançamento direto, inciso 1, quando a lei assim determinar, IPVA, IPTU, ITS, seja lá o que for. E, dos incisos 2 a 9, quando houver qualquer erro a ser corrigido. Pronto. Precisou decorar os incisos 2 a 9? É um troço desse tamanho? Lógico que não. Ok? Quando a lei assim determinar e quando houver qualquer erro a ser corrigido. Portanto, o auto de infração que um fiscal faz, cobrando tributo, penalidade, etc., é um lançamento direto, porque ele está corrigindo uma situação que está irregular. Então, 149, inciso 1, quando a lei assim determinar. 149, inciso 2 a 9, quando houver qualquer erro a ser corrigido. E fim de papo. Ok? Muito bem. Esse é o nosso artigo 149 do Código Tributário Nacional, lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Bom, essa é uma posição importante do STJ. Em havendo na declaração do contribuinte erro de direito,
não detectado pelo fisco, que a aceita integralmente, a mudança de entendimento constitui-se em alteração de critério vedado pelo CTN. Só a falsidade, o erro ou a omissão são capazes de provocar a revisão do lançamento com a consequente autuação do contribuinte. Então, nós estamos aqui combinando o 149 com 146. Por quê? Porque se for uma questão de modificação de critério jurídico adotado, não pode se rever o lançamento, não houve erro. Havia apenas um critério jurídico sendo adotado diferente do que é atual. Agora, se houve erro, aí sim, auto de infração, lançamento direto para corrigir aquela situação irregular. Ok? Mais detalhes. Falta justa causa para ação penal pela prática de crime tipificado pela Lei 8.137/90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, enquanto não haja decisão definitiva no processo administrativo de lançamento. Nós já havíamos visto essa decisão anterior, uma decisão semelhante, com relação a quando nós começamos a falar de lançamento. Admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido antes do recebimento da denúncia. Vamos continuar, mas deixa eu dar uma paradinha para a gente comentar um detalhe. Os crimes contra a ordem tributária, se o contribuinte, antes do oferecimento da denúncia, pagar o tributo com os acréscimos, é extinta a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária. Certo? Então, o que o Código está, o que o STJ está dizendo, na verdade, é que, aliás, na verdade é o STF está dizendo é que, enquanto estiver sendo discutido o lançamento, não há que se entrar com a representação criminal contra o contribuinte. Não. Certo? E se ele pagar o crédito tributário, está extinta a punibilidade do crime contra a ordem tributária. No entanto, enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, a discussão suspende o curso da prescrição da ação penal do crime contra a ordem tributária. Então, também tem esse detalhe. Porque senão a impugnação pode demorar administrativamente, primeira instância, segunda instância, e por aí afora, vai para a judicial, e aí prescreveria o crime contra a ordem tributária. Você não pode fazer a representação enquanto não estiver uma posição definitiva do lançamento. No entanto, este período não conta para efeito de prescrição do crime contra a ordem tributária, o que é bastante razoável. Ok? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 149. A revisão do lançamento, por iniciativa, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Boba, não entendi bem isso aí, é porque você não conhece ainda os detalhes que nós vamos estudar mais para frente, mas eu vou puxá-los agora para que você entenda bem o que quer dizer isso. Olha só. Duas hipóteses de extinção do crédito são prescrição e decadência. Prazo em direito tributário é de 5 anos, guarde isso. Muito fácil. Só existe um prazinho de 2 anos em todo o direito tributário do artigo 169 do CTN, que nós vamos estudar lá para frente. Todos os outros são de 5 anos. Não há como errar. Vou errar, não consegue. Certo? Bom, então, vocês sabem que, uma vez ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária e o lançamento constitui o crédito. A Fazenda Pública tem 5 anos para efetuar o lançamento. Caso contrário, ocorre a decadência. É a perda do direito da Fazenda Pública constituir o crédito. Uma vez constituído o crédito, a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com a ação de execução fiscal. Se não ocorre a prescrição,
que é a perda da fazenda pública, é a perda da possibilidade de entrar com a ação de execução fiscal contra o contribuinte. Então, ambas são hipóteses de extinção do crédito. A decadência, a fazenda pública perde o direito de lançar, e a prescrição, uma vez lançado, se o contribuinte não pagar e a fazenda pública não entrar com a ação de execução fiscal em 5 anos, prescreve. Então, a decadência é a perda do direito da fazenda pública cobrar. Lançar, perdão. É a perda do direito da fazenda pública lançar. Eu vou voltar para o texto do artigo. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública, ou seja, enquanto não tiver havido a decadência, certo? Enquanto não tiver havido a decadência. Então, imagine o seguinte, aqui é o marco inicial do prazo decadencial, não nos interessa agora, nós vamos estudar todos eles, mas só para explicar esse detalhe, e a decadência ocorre em 5 anos. Muito bem. Se for feito o lançamento aqui, por exemplo, de R$1.000, começa a contagem do prazo prescricional para esse lançamento de R$1.000, para a cobrança. Mas continua, no entanto, a contagem do prazo decadencial para efeito de correção do lançamento efetuado. Então, preste atenção. Se a fazenda pública chegar nesta data aqui e achar que tinha que cobrar mais 200, havia um erro, e aí ele acha que tem que cobrar mais 200, ótimo, está dentro do prazo decadencial. Ah, chegou aqui, ih, rapaz, erramos, vão cobrar mais 500. Ótimo, não tem problema nenhum. Chegou aqui, ih, rapaz, erramos de novo, tem que cobrar mais 400. Não pode. Por quê? Porque já está extinto o direito da fazenda pública a cobrar, porque já houve a decadência em 5 anos. Então, em resumo, o que determina o parágrafo único do artigo 149 é que a fazenda pública tem 5 anos para lançar ou modificar aquele lançamento para cobrar mais. Tem 5 anos. Passados os 5 anos, já era. Não pode mais fazer porque está extinto o direito da fazenda pública através da ocorrência da decadência. Ok? Muito bem. Então, minha gente, é lógico que os tribunais não poderiam colocar de forma diferente. Vamos lá. Segundo o STJ, a revisão do lançamento decorreu de erro de fato, qual seja, a área cadastral do imóvel era inferior à sua área real. Em hipóteses tais, o artigo 145, combinado com 149, autorizam a revisão do lançamento. Maravilha, estava errado, o cara tinha mentido lá, a área do terreno. No entanto, conforme extrai o artigo 173, inciso 1, que é a decadência, os efeitos da revisão atingirão apenas os lançamentos ocorridos no quinquênio anterior. Ou seja, mesmo que o cara viesse declarando um terreno menor do que o real há 10 anos, a fazenda pública só pode corrigir dos 5 anos para cá, porque os outros períodos, para os outros períodos, já houve a decadência, já houve a extinção do direito da fazenda pública cobrar. Ok? Então, minha gente, este é o lançamento direto, de ofício ou ex ofício. A autoridade faz o lançamento obrigatoriamente, independente de informações prestadas pelo contribuinte por aí afora. Muito bem. O segundo tipo de lançamento é o lançamento por declaração ou misto, também chamado de lançamento misto. Neste caso, o contribuinte presta uma declaração, a fazenda pública faz o lançamento e, notificado do lançamento, o contribuinte paga, se ele concordar,
ou entra com a impugnação. Se ele discordar, já sabemos disso. Então, este é o lançamento por declaração ou misto. Agora, aí você vai dizer assim, Bob, isso é o caso do imposto de renda? Não, não é. Porque no caso do imposto de renda, o contribuinte calcula e ele mesmo paga, antes que tenha sido feito o lançamento, ele paga antecipadamente. Aqui ele declara o sujeito passivo, a fazenda pública lança e ele vai pagar. Um caso típico, por exemplo, na minha inspetoria, eu faço demais, isso, o lançamento do ITD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Chega lá o contribuinte e diz assim, ô Borba, eu quero pagar o imposto de transmissão aqui para a herança do meu pai e tal. Aí, meu amigo, o senhor tem que fazer a declaração lá, do espólio, quais são os bens, etc., para eu poder fazer o lançamento. Como é que eu vou lançar o quê? Então, no estado do Rio de Janeiro, o lançamento do ITD é lançamento por declaração. O contribuinte apresenta a lista dos bens que vão ser transmitidos. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Normalmente dentro do processo de inventário, chega na repartição, eu faço a avaliação dos bens, o fiscal faz a avaliação dos bens, lança o imposto e o sujeito passivo, se concordar, paga, se discordar, ele vai tentar a impugnação. Ok? É o lançamento por declaração ou misto. Acontece também nas alfândegas, quando você vem trazendo, você faz uma declaração do valor que você está trazendo, a autoridade faz o lançamento e você ou paga ou impugna. Certo? Aí você vai dizer assim, e se a declaração for errada? A Fazenda Pública tem 5 anos para fazer que tipo de lançamento? Para corrigir? Lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Bom, então vamos lá, artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis para a sua efetivação, para a efetivação do lançamento. Então, eu disse a vocês, se o cara chega na minha repartição e quer pagar o ITD do inventário de um parente, meu amigo, o senhor, por favor, me envie a lista dos bens, eu preciso saber para fazer o lançamento. Então, é indispensável que ele me dê essa lista dos bens para que eu possa fazer o lançamento, e aí sim, se ele concordar, ele paga, e se ele discordar, ele entra com a impugnação. Bom, mas tem alguns aspectos importantes aqui. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 147. A retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, ele mesmo quer modificar a declaração, quando vise a reduzir
ou excluir tributo só é admissível mediante comprovação do erro, isso é evidente, e antes de notificado o lançamento. Então vamos entender na prática, naquele desenho, fica mais fácil da gente entender como isso funciona. Vamos imaginar que o contribuinte prestou a declaração no dia 30 de abril. O lançamento foi feito dia 30 de junho. Para pagamento, dia 30 de julho. Muito bem. Quando chegou no dia, por hipótese, 20 de julho, ou seja, depois da notificação do lançamento, mas antes do vencimento, o contribuinte fala: para, errei, e vai modificar a declaração para pagar menos imposto. Não pode. Não pode. Ele só pode modificar a sua declaração visando reduzir ou extinguir o tributo quando tiver sido, ele descobrir isso antes da notificação do lançamento. Aí você vai dizer assim: ô Borba, mas aí o cara não tem o que fazer? Então tem, ele vai tentar o quê? Uma impugnação. Mas modificar o lançamento visando reduzir o valor a ser pago só pode ocorrer antes da notificação do lançamento a ele. Ô Borba, e se for para pagar mais? Aí pode, a hora que quiser. É lógico, o fisco não faz nenhuma restrição com relação a isso. Ok? Esse é o nosso artigo 147, no seu parágrafo, que determina exatamente o fato de que ele só pode modificar visando reduzir o valor a ser pago, reduzir ou excluir, antes de notificado do lançamento. Muito bem. Parágrafo 2º do artigo 147. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo exame que o fiscal vai fazer serão retificados de ofício. Lançamento de ofício, direto ou ex ofício. Guardem um detalhe fundamental: qualquer erro em quaisquer dos 3 tipos de lançamento, lançamento direto, lançamento por declaração e o lançamento por homologação que nós vamos estudar, quaisquer erros em quaisquer dos 3 tipos de lançamento será sempre corrigido através de lançamento direto, de ofício ou ex ofício, como é o auto de infração. São os incisos 2 a 9 do artigo 149, que eu falei que vocês não precisam nem ler. Basta lembrar que há um erro a ser corrigido. Ok? Muito bem. Então, este é o lançamento por declaração, mas tem mais um detalhe. O artigo 148 do CTN determina que, quando o cálculo do tributo tenha por base ou leve em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, certo? Mas arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, esclarecimentos prestados ou os documentos pedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Na verdade, o artigo 148 nada mais é do que o lançamento direto de ofício ou ex ofício. Não é? O fiscal vai verificar que não mereciam fé
as informações prestadas pelo contribuinte e vai arbitrar um novo valor. Só que nesse caso, quando depender desse arbitramento, é assegurado avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O contribuinte pode questionar isso. Ok? Então, se um determinado estabelecimento foi multado por ter vendido um determinado valor arbitrado pela autoridade fiscal, ele pode discutir isso. O lançamento foi direto, de ofício ou ex ofício, mas ele pode discutir. Então, o arbitramento nada mais é do que um tipo de lançamento direto de ofício ou ex ofício. Só que ele tem uma certa distinção, porque normalmente os processos administrativos, quando é feito um arbitramento, antes de terminar o lançamento, é notificado o sujeito passivo para ele tentar discutir aquele arbitramento e depois, então, aí sim se notifica do lançamento. Isso pode acontecer em alguns processos administrativos. Numa prova do concurso para Minas Gerais, o examinador colocou como resposta correta a existência de 4 tipos de lançamento. Lançamento direto, lançamento por declaração, por homologação e por arbitramento do artigo 148. É lógico que forçou muito a barra, porque o arbitramento nada mais é do que um lançamento direto, na medida em que está corrigindo um valor declarado de forma errada. Ok? Muito bem. Vamos lá. De acordo com o STJ, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido que da ilegalidade de cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal. Vamos dar uma paradinha aqui e explicar o que é isso. Existem alguns produtos que a legislação de alguns estados, dependendo do concurso que você for fazer, você vai estudar a legislação e vai ver se isso ocorre ou não. A legislação fixa uma pauta mínima. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem alguns produtos, tijolo tem uma pauta mínima. Valor lá, R$1.000 o milheiro do tijolo. Então, o contribuinte pode vender por muito menos do que isso, mas ele vai pagar sobre 1.000. É a pauta mínima. O STJ não aceita isso. O STJ aceita, sim, no artigo 148, que se não merecer fé e informação, o fiscal vai arbitrar o novo valor. Mas já antecipadamente fixar um valor, o STJ não aceita. Ok? Então, consolidou o entendimento da ilegalidade da cobrança do ICMS em pauta fiscal, valores pré-fixados assim. Mas muito cuidado, porque essa posição do STJ, vários estados estabelecem pautas para alguns produtos. Então, se você for fazer um concurso para determinado estado, no caso do ICMS, verifique lá se a legislação tem pauta fiscal, não é? Porque, nesse caso, o legislador vai considerar que é legal a pauta fiscal, porque está na legislação, embora o STJ considere que não é legal. Não pode ser fixado previamente um valor da mercadoria. Pode sim, nos termos do artigo 148, você corrigir um lançamento porque a declaração não merecia fé. Ok? Maravilha. Então, este é o nosso lançamento por declaração ou lançamento misto. Então, já vimos os 2 tipos de lançamento. Lançamento por declaração e lançamento direto, de ofício ou ex ofício, lançamento de declaração, também chamado lançamento misto. Ok? No próximo encontro nosso, nós vamos tratar do lançamento por homologação. O último tipo de lançamento. Até lá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4
Semestre aí 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.